A paz, irmãs. Eu vim aqui mais uma vez compartilhar com vocês uma palavra vinda do Senhor. E hoje nós vamos ler Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35. E vai dizer assim na palavra do Senhor: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus, quem disse: Passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e os outros os seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. E eles despertaram e disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande a bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhes obedecem? Bem, essa é uma palavra, essa é uma passagem que eu já ouvi inúmeras pregações a respeito. E a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E cada vez que ela é pregada ao nosso coração, o Espírito Santo revela algo diferente e ela é pregada de uma forma diferente. Então, a minha oração hoje é que o Senhor fale comigo e com as irmãs. Amém? Para começar, está dizendo que lá no capítulo 35, no verso 35, diz o seguinte: Passemos para outra margem. Jesus disse-lhes: Passemos para outra margem. Mães, a gente está no capítulo 4 de Marcos. Passou-se o capítulo 1, 2 e 3. No próprio capítulo 4, nos versículos anteriores, porque a gente já está no 35, esses homens já seguiam a Jesus. Esses homens viam o que, já tinham visto tudo que ele tinha feito. E o mais interessante aqui, esses homens, eles tinham uma vida, tinham profissões, tinham suas famílias, tinham tudo acerca deles. E eles largaram tudo atendendo a um chamado, ao chamado de Jesus. Largue e siga-me. E eles andavam com Jesus, eles andavam seguindo a Jesus. Eles andavam, aonde Jesus ia, eles iam. Eles já tinham presenciado tudo que o Senhor já tinha feito até ali. Sinais e maravilhas acompanhavam Jesus por onde ele passava. E cada um dos discípulos que estavam dentro daquele barquinho já tinham visto isso. Então, dada essa introdução, vamos entender. Passamos para a outra margem. Quem disse? Jesus. Jesus, ele deu uma direção. Ele deu uma palavra. Nós estamos aqui e vamos passar para o lado de lá. Nesse dia, nessa passagem, Jesus estava no barco. Isso mesmo, querida. Ele estava no barco. E ele fazia o quê? Dormia. Enquanto isso, nós podemos ler aqui no verso 37. Ora, levantou-se um grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Queridos, eu penso em nós. Nós vivíamos uma vida e recebemos um chamado de Deus, através de Cristo Jesus. E esse chamado é: larga a sua vida, deixa tudo para lá e vem me seguir. E nós fizemos isso, deixamos tudo e hoje nós dizemos que somos evangélicas, crentes, aí cada um dá seu nome, né? E seguimos a Jesus. Jesus, ele está no barco conosco. Jesus, ele tem uma ordem, ele tem uma palavra a nosso respeito. Mas isso não significa a ausência de vento contrário, de água entrando no barco, de dificuldade, de tribulação. Isso não significa.
existem vertentes no cristianismo, dentro de evangélicos, que acreditam que qualquer dificuldade que você passe, qualquer situação que você se encontre, qualquer doença que te acometa, sinal de que você está em pecado. E se você está em pecado, o diabo tocou na sua vida. E nós precisamos entender, discernir cada situação. E eu não vou entrar aqui, até porque o vídeo já está em 5 minutos e não daria tempo da gente falar sobre isso, mas não é o foco. Mas o que a gente precisa entender no primeiro ponto aqui é: Jesus, ele continua conosco. Não é porque ele não atende às nossas expectativas que ele não está conosco. Então, no meio da dificuldade, no meio da tribulação, no meio da ventania, água entrando no barco, o que nós queremos? Que Jesus levante e fale: epa, chega, acabou. A gente pensa que ele vai levantar e ele vai domar o vento, vai resolver nossos problemas, vem com uma varinha mágica e plim plim. E não é assim que acontece. E muitas vezes, de uma margem a outra, leva mais que horas. Muitas vezes, de uma margem a outra, de onde nós estamos hoje, até onde Jesus quer nos levar, até onde o Senhor quer nos levar, existe um processo. E esse processo, ele pode levar meses, anos e talvez décadas, até que nós estejamos prontas, lapidadas, refinadas como ouro, né? Refinadas como ouro pelo próprio Cristo. E aí sim a gente chega a outra margem. Então as nossas expectativas, elas muitas vezes são frustradas, porque Deus não faz aquilo que a gente acha que Ele deveria fazer. Porque Deus não responde com sim as nossas orações e porque Ele não vem correndo. Se a Bíblia diz que Ele é socorro bem presente na tribulação. Muitas vezes nós temos a ilusão de que tudo está acontecendo ao nosso redor, pandemia, confusão, falta disso, falta daquilo, briga em família, todas as perdas. E a gente tem a sensação que Jesus nos abandonou, que Ele virou as costas para nós, que Ele está com a sua face virada, com os seus ouvidos tapados à nossa oração. No entanto, Jesus está dentro do nosso barco, esperando o tempo e o modo. Não é do nosso tempo, nem é no nosso modo, é no tempo e no modo do próprio Cristo. E aí, nós continuamos dizendo que os discípulos, eles foram lá e sacudiram, chacoalharam Jesus: acorda, desperta. E muitas vezes esses somos nós. Senhor, você não vai fazer nada. Senhor, você não está me vendo. O Senhor me abandonou. E não é verdade. Existe a hora certa e o jeito certo. E aí, ainda assim, no versículo 39, diz que Jesus acordou, despertou e ele deu uma ordem: acalma-te, emudece. E o vento se aquietou e fez-se grande bonança. E tem uma coisa que eu quero falar que é a mais importante da palavra de hoje que o Senhor me deu. Que Jesus, ele faz uma pergunta. Ele pergunta: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Irmãs, como é que não temos fé? Largamos tudo, vivemos uma nova vida, nos entregamos ao Senhor, trabalhamos na sua obra, vamos a todos os cultos, vestimos a roupa de crente, pregamos a palavra do Senhor. E na primeira situação, ainda que a gente veja, porque entendam, hoje você aí na sua casa, de repente está olhando para tudo e não está conseguindo ver Jesus. Aqui, nessa passagem, Jesus era visto pelos discípulos. E nós precisamos aprender a ver Jesus dentro do nosso barco, dentro da nossa circunstância, dentro da nossa casa. Nós precisamos ver Jesus num passarinho que pousa na nossa janela. Nós precisamos ver Jesus em cada coisa que acontece ao longo do nosso dia. Nós precisamos entender que Jesus está aqui, Ele está aí, porque essa é a sua promessa, porque essa é a sua palavra, e nada vai acontecer diferente do que Ele falou. Então, mesmo vendo Jesus ali, os discípulos se desesperaram. Mesmo tendo uma palavra de que eles alcançariam a outra margem, os discípulos se desesperaram.
assim como nós sabemos que Deus é conosco todos os dias da nossa vida, e hoje muitos de nós estamos desesperadas, desesperançadas, deprimidas, sem saber o que fazer, com as forças já se esvaindo. Então, Jesus, ele vem nessa tarde, noite, e nos pergunta: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Irmãs, nos capítulos anteriores, Jesus curou, pregou, esteve com eles, sinais e maravilhas, tudo aconteceu, assim como na nossa vida. Quantas coisas o Senhor já fez por mim e por você, quantas coisas o Senhor já fez que nos alcançou, e ainda assim, coisas demasiadamente mais difíceis o Senhor já fez, e ainda assim nós duvidamos. E a última coisa ele fala: e possuídos de grande temor, ele fala, a Bíblia fala no 41, e possuídos de grande temor diziam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? E aí eu te pergunto, largaram tudo para seguir a um Cristo que eles não conheciam. Largaram tudo para seguir, para caminhar, para andar atrás, junto, ao lado de alguém que eles ainda não conheciam. Sabe por quê? Porque para conhecer precisamos de intimidade, precisamos de atenção, precisamos de tempo, precisamos andar juntos, precisamos de interesse, precisamos buscar, precisamos observar. Quantos de nós já estamos há anos e anos e anos na igreja e ainda não conhecemos a esse Deus que nós dizemos servir, ou que nós servimos de fato? Quantas vezes nós achamos que a obra das nossas mãos significa servir a Jesus, significa ser filho de Deus? Nós precisamos entender, numa parábola Jesus fala do filho pródigo, e quando você acha que tudo se tratava daquele filho que foi embora, a palavra toda, ela foi escrita, a história inteira ela foi falada para o desfecho, para o que estava no final, aonde se coloca então 2 filhos, aonde você tem um filho que abandonou, que virou as costas, que largou tudo, que viveu como ele quis, que foi contra o que o pai ensinou, que o pai falou, e esse filho, lá onde ele estava, na sarjeta, no meio dos porcos, esse filho, ele sabe quem é o pai dele. Esse filho cai em si, a venda dos olhos desse filho é arrancada, então ele se arrepende e ele volta mesmo sabendo o que ele fez, ele volta mesmo sabendo a imundície dele, o trapo de imundície que ele vestia, ele volta mesmo sabendo que ele era um vacilão, ele volta, sabe por quê? Porque esse filho conheceu seu pai. Porque esse filho sabia quem era o pai que ele tinha. Ele sabia, ele viveu o amor daquele pai. A semente havia sido plantada no coração dele. No entanto, existia um irmão, existia um outro filho. E o outro filho se revoltou, se indignou do pai receber com festa o filho que estava morto e agora vivia, o filho que tinha se perdido. E aí o irmão diz o seguinte: ô pai, eu fiquei aqui, eu trabalhei, eu me dediquei. Eu estava na tua casa, trabalhando por você, na tua obra, pescando alma, fazendo e acontecendo. E o Senhor está aí celebrando, nunca celebrou por mim, mas está celebrando por esse que te abandonou, que te virou as costas. E aí o pai responde: eu sempre coloquei tudo à sua disposição. Sempre foi seu, está ao seu alcance. Basta você esticar a mão e pegar. Sabe por quê? Porque aquele filho, ele vivia como servo. A Bíblia vai dizer, Jesus diz: não vos chamamos mais de servos, mas te chamamos de amigos, porque o servo, ele não sabe o que faz o seu Senhor. Precisamos, queridas, neste tempo, conhecermos verdadeiramente ao Senhor que nós servimos. Nós precisamos imprimir em nós a paternidade. Nós precisamos, além de termos um Senhor, termos um amigo. A nossa posição à mesa não é de servos excluídos. Não, a nossa posição à mesa é de filhos com honra. A mesa está posta. Nós precisamos nos assentar. Nós precisamos entender que o Senhor, ele não vai corresponder às nossas expectativas, que o Senhor tem o seu tempo, tem o seu modo. Nós precisamos parar
de orar desesperadas pelo que nós vamos comer amanhã, por como nós vamos pagar as contas, o que vai ser do nosso emprego. E nós precisamos orar por cada alma que ainda não conhece Jesus, pelos nossos parentes que ainda não tiveram a oportunidade de ouvir dele, pelas pessoas que estão lá na rua que a gente nem conhece. E precisamos orar: Maranata, vem Jesus. Paulo diz que morrer é lucro. E se eu viver é com Cristo. Não vivo mais eu, não vive mais você, irmã. Cristo é quem vive em nós. E se isso ainda é só uma palavra escrita na sua Bíblia, isso precisa passar a ser uma realidade. Nós precisamos viver a realidade. E para terminar, Jesus não nos chamou para sermos bonitinhas, arrumadinhas, penteadinhas, maquiadas. Não nos chamou para falar o crentez fluente. Ele não nos chamou para isso, não. Ele nos chamou para morrermos e assim podermos viver a vida dele em nós. O reino de Deus precisa ser inaugurado em nossa vida com o seu governo. Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, vê se há em nós algum caminho mau, que a gente possa se desfazer da nossa humanidade. E que a sua vontade seja feita assim na terra, como é no céu. Como ontem o pastor Léo pregou lá no culto, na rádio. Assim na terra como é no céu. É esse o governo que Deus quer. É esse o governo que Ele quer exercer na minha e na sua vida. Que a vontade dEle se cumpra. A boa, perfeita e agradável vontade. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus para minha vida e para sua vida. Amém? Falei pra caraca, pra variar. Mas, irmãs, não me escute. Não me escute. Ouça a voz do Abba. E, Senhor, não tenha medo, não tenha medo. Não temas, porque eu sou contigo. É isso que Ele está dizendo. Irmãs, não é hora de termos medo, é hora de nos levantar em oração. Eu não posso nem sair de casa, irmãs, grupo de risco, não é isso? Eu não posso nem botar o nariz para fora da janela, o sol nem entra aqui. Eu tô em casa, sei lá, 70, 80 dias, já perdi as contas. Mas a alegria do Senhor é a nossa força. E isso não é um jargão, isso é uma realidade impressa na nossa identidade de filhos. Amém? Jesus, Ele está no meu barco, Ele está no seu barco. Você pode até olhar e achar que Ele está dormindo, mas Ele está ligado. Ele não está te abandonando, nem a mim. Na hora certa, Ele vem, acalma a tempestade, dá ordem ao mar para se acalmar. E como acabamos de ler, será feita grande abonança na minha e na sua vida. Amém? Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Em nome de Jesus. Amém.